Gostaria de cumprimentar as dignas autoridades que compõem este dispositivo e já foram devidamente nominadas, demais autoridades aqui presentes, senhoras e senhores. É bem conhecida. Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, falando. De prédio de arquivos históricos. A frase lançada por um personagem de um dos maiores escritores universais. A frase é: o que é passado é prólogo. A frase nos desperta o aviso de que o que passou é sinal do que pode vir a ser. A solenidade deste 8 de janeiro toma a sério a advertência e nos faz recolher aos acontecimentos que abismaram a cidadania, mas também mobilizaram as forças democráticas há um ano precisamente. Hoje também é o momento de reafirmar para o presente, reafirmar que somos um único país, somos um único povo e que a paz e a união de todos os brasileiros e brasileiras devem estar no centro das prioridades dos três poderes e de todas as instituições. Mas o fortalecimento da democracia não permite confundirmos paz e união com impunidade, apaziguamento ou esquecimento. Impunidade não representa paz nem união. Todos, absolutamente todos, aqueles que pactuaram covardemente com a quebra da democracia e a tentativa de instalação de um estado de exceção, serão devidamente investigados, processados e responsabilizados na medida de suas culpabilidades. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 12 de julho de 2024, são 8 horas da manhã. O caso ABIN vai ser julgado junto com o das joias, do golpe, etc. A decisão tomada há muito tempo prevê que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro terá um mega julgamento que o mundo vai parar para assistir. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. No início deste ano, o Supremo Tribunal Federal já deixava vazar que acreditava que o cartão de vacinação, o roubo de joias e a ABIN paralela tinham relação com a tentativa de golpe bolsonarista do 8 de janeiro. O cartão falso de vacina serviria para permitir que Bolsonaro seguisse nos Estados Unidos após terminar seu mandato de presidente, já que para entrar nos Estados Unidos não seria necessário. E o dinheiro das joias garantiria a subsistência de Bolsonaro nos Estados Unidos, já que ele poderia ter seus ativos congelados no Brasil pela justiça se o golpe falhasse. Por fim, a ABIN teria sido usada no esforço para desacreditar o processo eleitoral e justificar o golpe. Há poucos dias, o assunto de julgar tudo junto voltou à baila. Quem acompanha o Blog da Cidadania sabe que aqui sempre se disse que era tudo um caso só. Vejamos então os fatos que revelam que o julgamento de Bolsonaro será uma espécie de, mal comparando, julgamento de Nuremberg, o mega julgamento das atrocidades nazistas no pós-Segunda Guerra Mundial. Em março deste ano, ministros do STF apontaram a associação de fraude do cartão de vacinação à dinâmica da tentativa de golpe de Estado. Isso foi juntamente com a mesma associação no que dizia respeito ao roubo de joias. Segundo o ministro, sem apoio para o golpe, Bolsonaro resolveu ir para os Estados Unidos e, com medo de ser barrado por não ter cartão de vacina, patrocinou a emissão de certificados falsos e as joias garantiriam a subsistência. O Bolsonaro é alvo em outros 8 inquéritos além do caso das joias. Essas investigações são
Tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Envolvimento de Bolsonaro na ABIN paralela. Inquérito das milícias digitais. Ataques a ministros do Supremo. Vazamento de dados de inquérito do Supremo. CPI da Covid. Interferência na Polícia Federal. Há poucos dias, na verdade, no último dia 10, 2 dias atrás, o Procurador-Geral da República avaliou juntar indiciamentos de Bolsonaro e apresentar uma denúncia única que, sendo feita de forma única ou não, será a base de uma ação global no STF que vai fazer um grande julgamento contra Bolsonaro. Há juristas que avaliam que essa medida não seria boa porque provas poderiam se perder e tal, mas segundo o STF, na verdade, um julgamento desse justificaria o tamanho da pena que Bolsonaro vai receber. A PF avança no caso ABIN paralela sob Bolsonaro e vê ações contra o Judiciário, Congresso e eleições. A polícia prendeu 5 pessoas e diz que o grupo produziu desinformação para atacar adversários e desacreditar urnas. E, na verdade, a PF diz que a ABIN foi usada para tudo isso que eu acabei de falar. A ABIN de Bolsonaro estava em quase todas, da rachadinha ao golpe. A ABIN do governo Bolsonaro tinha um guichê especial a serviço de quase todos os crimes atribuídos ao grupo do então presidente, numa estrutura que não era nada paralela. Servidores que davam expedientes na agência ajudavam a turma a intimidar autoridades, fugir de investigações e atacar eleições. O trabalho de espionagem apareceu primeiro no varejo da delinquência política do governo. As apurações mostraram que o núcleo da ABIN monitorava desafetos como o então presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Segundo o relatório da Polícia Federal, a ordem nesse caso partiu do chefe da agência, Alexandre Ramagem. O mesmo departamento abastecia as chamadas milícias digitais, que atuavam para destratar a imprensa, pressionar o Congresso e constranger o STF com o objetivo de tirá-los do caminho de Bolsonaro. Nunca é demais lembrar que Ramagem e seus auxiliares eram bancados com dinheiro público e controlavam um órgão de inteligência que deveria atuar a serviço do Estado. Os arapongas não eram muito sofisticados. Produziram provas contra si mesmos. A PF encontrou gravação de uma reunião em que Bolsonaro discute com auxiliares uma estratégia para blindar Flávio Bolsonaro, filho 01, nas investigações da rachadinha. O áudio, possivelmente registrado pelo próprio Ramagem, será usado no inquérito. Agora se sabe que o Bolsonaro está furioso e diz que o Ramagem gravou tudo isso sem autorização dele. A investigação sugere também que os servidores alimentavam uma rede de informações falsas que interessavam a Bolsonaro. Eles abasteciam perfis que tentavam desestimular a vacinação contra a Covid, etc, etc. Bom, a ABIN paralela tinha também servidores da agência que tinham conhecimento de ações sobre a minuta golpista do 8 de janeiro, segundo a PF. E a Polícia Federal achou áudio de Bolsonaro com Ramagem sobre o plano para blindar Flávia no inquérito da rachadinha. Quer dizer, eles mesmos, assim como os malucos do 8 de janeiro, que quebravam Brasília e filmavam a si mesmos quebrando a cidade, o bolsonarismo gravou a si mesmo planejando um golpe. E a imprensa internacional está repercutindo fortemente as acusações contra o ex-presidente. O relatório final da investigação conduzida pela Polícia Federal, divulgado ontem pelo STF, foi notícia em jornais dos Estados Unidos, Inglaterra, França, Espanha e Alemanha. E esse noticiário sobre as joias, que reuniu veículos do mundo inteiro, você veja que você tem o Washington Post, polícia brasileira diz que Bolsonaro desviou $1,2 milhão em joias não declaradas na Arábia Saudita, está aqui a matéria. O Guardian, suposta quadrilha ligada a Bolsonaro, vendeu presentes oficiais de luxo no valor de 1,2 milhão, afirma a polícia brasileira, olha aqui no jornal, maior jornal da Inglaterra.
Na França, o segundo maior jornal, Le Monde, diz: no Brasil, Jair Bolsonaro é acusado de tentar roubar joias no valor de mais de 1 milhão. Que matéria. No Le Figaro, que é o maior jornal da França, inclusive é de direita, Bolsonaro tentou se apropriar ilegalmente de joias no valor de 1,2 milhões. Na Espanha, o ABC Color: as joias recebidas por Bolsonaro durante sua presidência financiaram as despesas de sua família nos Estados Unidos. Aqui a matéria. Na Alemanha, Deutsche Welle, um dos maiores veículos, tem TV, tem jornal, tem tudo. Jair Bolsonaro desviou presentes no valor de 1,2 milhão de dólares. E agora, 2 dias depois, veja só, Brasil, vamos traduzir para você ver a manchete aqui, tá? Traduzir para o português. A agência de espionagem do Brasil é acusada de atacar ilegalmente inimigos de Bolsonaro. E aí, mundialmente, o Bolsonaro aparecendo de novo e de novo e de novo. Ou seja, o julgamento dele vai mobilizar o mundo vai parar para assistir o Brasil fazer justiça contra um dos piores homens públicos que já surgiu na história da humanidade. A Polícia Federal vê elo da BIM paralela com a trama golpista do 8 de janeiro, não é? Então tudo isso justifica que seja tudo um julgamento só. O STF discute a regulamentação. Bom, ali acabou, tá? E aqui já é um outro assunto, mas também correlato. O STF discute regulamentação de ferramentas de monitoramento. A ação foi proposta pela PGR para estabelecer regras de uso de sistemas como utilizado pela BIM paralela para espionar celulares de adversários. E o Paulo Gonet acaba de dizer que não vai atrasar nem postergar denúncia nenhuma, que ele vai fazer tudo no tempo que der para fazer e que não vai parar coisa alguma por causa das eleições. Então, se tiver que denunciar o Bolsonaro em pleno processo eleitoral, ele vai denunciar. A BIM paralela, aliados de Bolsonaro, veem motivação eleitoral contra a ramagem. Eles continuam vivendo numa espécie de realidade paralela. Com todas essas provas, com a voz do Bolsonaro, do Ramagem, do Flávio Bolsonaro e de outros, do Heleno, conspirando para impedir que o Flávio Bolsonaro fosse investigado, julgado e punido, com tudo isso, com tudo que há, das joias, de tudo, eles continuam falando em perseguição, porque a única coisa que eles têm é a tropa, é o gado, é aquele rebanho que não quer saber de nada, eles só repetem: não, é tudo armação, é tudo perseguição, mito, mito, e pronto. Então, eles precisam justificar, para essas pessoas poderem justificar para si mesmas porque é diabos que estão apoiando ainda o Bolsonaro. A Polícia Civil pede mais 90 dias para investigar Pablo Marçal por tentativa de homicídio. 90 dias vai cair em outubro. Então, no segundo turno da eleição na capital paulista, o noticiário vai mostrar, se ele estivesse, né? Se ele não estiver, talvez ele seja poupado, mas se ele estiver no segundo turno, a Polícia Civil vai estar fazendo investigações sobre a sua tentativa de homicídio. E as Forças Armadas abriram 10 apurações por atos democráticos desde 8 de janeiro. São as novas Forças Armadas sob o comando de Lula. E o MST tem um projeto eleitoral. Ora, se Exército, se Marinha, se Aeronáutica, se Polícia Militar, Polícia Civil, não é? Podem mandar delegado, isso, aquilo, gente que não tinha nada a ver com a política, que é paga para cuidar da segurança, pode se candidatar? Por que é que os sem terra não podem se candidatar? E por fim, minha amiga, meu amigo, a Câmara aprova
PEC da anistia que reduz cota para negros nas eleições. Já não tem negro na Câmara dos Deputados, no Senado Federal muito menos, e eles querem menos ainda. Este é o Brasil. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.